apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o quarto mandamento do Decálogo. Se você for lá em Êxodo capítulo 20, você verá que lá tem 10 mandamentos. E o quarto mandamento é o mandamento que nos manda a guardar o dia de sábado. Existe hoje muita confusão com relação à guarda desse mandamento, e eu quero, à luz da palavra de Deus, refletir um pouquinho se o sábado ele ainda está vigente em nossos dias ou não. E eu vou colocar aqui o pastor Elias Soares. Ele colocou 7 razões para o cristão não guardar o sábado. E eu quero refutar cada uma dessas razões na palavra de Deus, claro que com muito respeito. O pastor Elias é uma pessoa que tem bastante conhecimento da palavra de Deus, mas eu quero colocar o meu ponto de vista baseado na palavra de Deus. Então, ouça aí o pastor Elias. A guarda do sábado é um mandamento vigente para o cristão? O que você acha? Quer saber? Vem comigo. Bom, eu vou lhe apresentar 7 razões por que o cristão não deve guardar o sábado. Bom, como você pode ver, o pastor Elias ele diz que tem 7 razões para o cristão não guardar o dia de sábado. E vamos então para estas 7 razões. Vamos para a primeira razão que o pastor Elias coloca para nós não guardarmos o dia de sábado. Ouça a primeira razão. Eu vou lhe apresentar 7 razões por que o cristão não deve guardar o sábado. Primeira razão: Deus trabalhou no sábado e ainda continua trabalhando. Gênesis capítulo 2, versículo de número 2. O pastor Elias coloca como primeira razão, ele diz assim, Deus trabalhou no sábado e ainda continua trabalhando. Bom, ele dá como referência aí Gênesis capítulo 2, verso 2. Vamos lá então procurar em Gênesis 2 para ver se aqui está dizendo que Deus trabalhou no dia de sábado e por isso nós também devemos trabalhar. Diz assim, Gênesis 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Bom, esse verso que o pastor Elias apresentou diz exatamente o quê? O contrário. Aqui está dizendo que Deus no dia 7º, ele descansou, porque se você for pegar lá no capítulo 1 de Gênesis, que vem falando da criação de Deus na semana de criação, então Deus ele vai criar do primeiro ao 6º dia. Houve tarde, manhã o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 6º dia, inclusive foi quando Deus criou o homem, e no 7º dia está dizendo aqui que Deus ele descansou nesse dia. Então, esse texto que o pastor Elias colocou diz exatamente o contrário. Está dizendo que Deus descansou no 7º dia, na semana da criação. Agora, por que Deus descansou no 7º dia? Será que Deus se cansou da obra que fez em 6 dias? Claro que não. É para dar o exemplo para você e para mim também. Inclusive, se você for ver o verso 3 desse mesmo capítulo, além de descansar,
está dizendo que Deus abençoou e santificou. O que é santificar? Separou o sétimo dia dos outros 6 dias da semana como um dia o quê? Especial, como um memorial da criação de Deus. Então, esse argumento, essa razão que o pastor Elias Soares colocou, o primeiro argumento, a Bíblia está dizendo o contrário, tá certo? Agora então vamos para a segunda razão que o pastor coloca para nós não guardarmos o sábado. Segundo, a guarda do sábado foi instituída depois da saída de Israel lá do Egito. Êxodo capítulo 16, versículo 31. Bom, na segunda razão, o pastor diz assim, a guarda do sábado foi instituída depois da saída de Israel do Egito. Né? Então, a guarda do sábado foi instituída após a saída de Israel do Egito. E ele cita Êxodo 16, 31. Vamos ao texto. Êxodo 16, 31. É interessante que você pegue a sua Bíblia aí e acompanhe também aqui. Êxodo 16, 31. Vamos ver o que está escrito? Diz assim, acompanha aí. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Esse texto aqui, então, o pastor Elias está dizendo que não devemos guardar o sábado porque foi instituído depois da saída de Israel do Egito. Esse texto aqui, se eu ler só esse verso aqui, vai ficar meio sem sentido, né? Mas eu vou contextualizar o que o pastor Elias queria dizer. Aqui está falando de quando Deus, então, ele deu o maná para o povo de Israel. Então, o que acontecia? Todo dia pela manhã, o maná caía milagrosamente sobre a terra. Então, os filhos de Israel pegavam para o seu alimento durante o dia. E eles tinham que pegar somente a quantia necessária para se alimentarem durante aquele dia. Se eles colhessem para guardar para o outro dia, bichava. Agora, no sexto dia, aí sim, eles colhiam em dobro, para o sexto dia e para o sétimo dia, que era o sábado. Porque no sábado não caía maná, porque era o dia de guarda. Então esse texto, na verdade, ele confirma a guarda do sábado. Agora, o argumento que o pastor coloca, né, de que o sábado foi instituído depois da saída de Israel do Egito, por isso não devemos guardar, nós lemos no primeiro texto, Gênesis 2, verso 2, e o verso 3, que na verdade o sábado ele não foi instituído após a saída de Israel do Egito. Ele foi instituído quando? Na semana da criação. E nem existia ainda o povo de Israel, só existia o quê? Adão e Eva, tá certo? Mas vamos então para o terceiro argumento ou a terceira razão que o pastor Elias coloca para nós não guardarmos o sábado. Veja aí. Terceiro, o sábado foi dado para os filhos de Israel e nós somos a igreja. Êxodo 31, 12 a 17. Bom, então o pastor Elias diz assim, o sábado foi dado para os filhos de Israel e nós somos o quê? A igreja. Portanto, segundo o pastor Elias, o sábado foi dado somente para Israel e nós, como igreja, nós não precisamos guardar o sábado. E aí ele cita Êxodo capítulo 31, você pode achar lá do verso de 12 até o verso 17. Bom, o sábado foi dado para o povo de Israel porque era o povo de Deus ali na terra, os demais eram pagãos, então Deus confiou não só o sábado, mas os 10 mandamentos para o povo de Israel, para que eles o quê? Atraíssem os outros povos também para guardar os mandamentos de Deus. Aliás, se nós formos em Marcos capítulo 2, verso 27, ali não está dizendo que o sábado foi feito por causa do povo de Israel. Está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, da humanidade em geral. Tanto é que foi dado lá na semana da criação, em que não existia ainda o quê? O povo de Israel. E outra coisa, se você abrir lá no Decálogo, Êxodo 20, foi quando então Deus ele formaliza os mandamentos. Se você prestar atenção, você verá que o mandamento do sábado, que é o quarto mandamento, foi dado
para o povo de Israel e para todos os povos que estavam em volta. Quer ver? Vamos ler lá, Êxodo 20, verso 8 em diante. Leia aí na sua Bíblia, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro. Em algumas versões está, nem o teu estrangeiro das tuas portas para dentro. Então está dizendo aqui que não era só o povo de Israel, o forasteiro ou o estrangeiro que estivesse lá entre o povo de Israel também deveria guardar o quê? O dia de sábado. Então, é claro que Deus confiou os 10 mandamentos, inclusive o sábado, para o seu povo peculiar. Mas não era para ficar como um povo exclusivista, não. Era para eles atraírem os outros povos, os pagãos, para também guardarem os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento. Ok? Mas vamos lá então para o quarto argumento do pastor Elias Soares. Ouça aí. O sábado foi dado como um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Bom, o pastor Elias diz assim, ó: o sábado foi dado como um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Ele está dizendo que o sinal do sábado era somente para o Israel antigo lá. E aí ele cita Ezequiel 20, o verso 12 e o 14. Abre a sua Bíblia. É muito interessante nós conferirmos na Bíblia. Ezequiel, o capítulo 20, né? O verso 12 e o 14. Verso 12 diz assim, ó: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 diz assim, ó: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Na verdade, o sábado foi dado para o povo de Deus. Todo aquele que se considera povo de Deus tem como sinal peculiar, como povo exclusivo de Deus, a guarda do sábado. É um sinal entre Deus e o seu povo, não somente entre Deus e o Israel antigo, mas a nós como igreja também. Como eu disse para vocês, o sábado foi estabelecido na semana da criação, quando nem existia o povo de Israel. Só que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito. E o escravo não tem vontade própria, então pararam de guardar os mandamentos, inclusive o sábado. E aí, em Êxodo 20, Deus então restabelece de maneira formal os mandamentos, inclusive o sábado. E se você prestar atenção lá como começa o mandamento do sábado, no verso 8 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado. Quando a gente fala para alguém, lembra de tal coisa, isso quer dizer que aquele ato ali não foi inaugurado naquele momento, mas você está pedindo para a pessoa ir lá no pretérito, lá atrás, e lembrar de algo. Então, quando você lê lá, lembra-te do dia de sábado, em Êxodo 20, verso 8, Deus está dizendo para o povo de Israel, lembra lá na criação, quando eu estabeleci o sábado. Por quê? Porque eles se esqueceram da guarda do sábado durante os 400 anos de escravidão. Então, o sábado é um sinal entre Deus e o seu remanescente. Isso aqui é muito claro no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12, no verso 14, e inserindo esse texto em todo o contexto da Bíblia, tá certo? Mas vamos lá, então, pro quinto argumento do pastor Elias. Ouça lá, veja aí. Quinto lugar, o sábado foi dado a Israel como um memorial, de acordo com Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 12 ao 15. Muito bem. O pastor Elias diz assim, o sábado foi dado a Israel como um memorial. Justamente, o sábado é um memorial da criação, lá em em Gênesis 2, verso 2, né? Tá falando ali que Deus estabeleceu a guarda do sábado
após a sua criação, isso no sétimo dia. Então o sábado é um memorial da criação. Isso quer dizer que quando você guarda o sábado, você está afirmando que você não veio de uma evolução, de uma explosão, de uma evolução do macaco, não. Quando você guarda o sábado, essa guarda do sábado te remete lá para a criação. E você está afirmando que você foi criado por Deus, por aquele que criou o universo. Por isso, o sábado é memorial da criação, mas também é memorial da redenção. Onde nós vemos isso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, do verso 54 ao verso 53. Abra lá. Lucas 23, do verso 54 ao verso 56. Leia comigo aí, ó. Diz assim, ó. Olha o que está dizendo. Diz assim. Era o dia da preparação. O dia da preparação é sexta-feira. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, olha só, Jesus, ele guardou o sábado, na sua morte, inclusive. Ele morreu na sexta-feira, descansou no dia de sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. E as mulheres aqui piedosas, o que elas fizeram? Já era sexta-feira, né? E elas estavam, sexta-feira à tarde, quando Jesus morreu, já estava entrando o sábado, porque, na verdade, segundo a Bíblia, o dia ele começa e termina ao pôr do sol, e não à meia-noite. Mas essas mulheres, então, se retiraram para preparar bálsamos, mas no dia de sábado descansaram conforme o mandamento. Então, o sábado é um memorial também o quê? Da redenção. Da criação, porque Cristo nos criou, e da redenção, porque ele morreu por nós na cruz do Calvário. Agora vamos então para a sétima razão que é colocada aí para não guardarmos o sábado. Veja a sétima razão aí. Sexto lugar, os apóstolos não guardavam o sábado, apenas aproveitavam esse dia, como é o caso de Paulo, para evangelizar os judeus. Bom, aqui, o que é colocado aqui? Aqui então, o pastor Elias coloca que os apóstolos, eles não guardavam o sábado, apenas aproveitavam o dia para evangelizar o povo judeu. Inclusive, ele cita Paulo, usando esta estratégia. Mas será que os apóstolos, inclusive Paulo, não guardavam o sábado? Abra lá em Atos 18. Abra sua Bíblia. Leia comigo, vamos lá. É importante nós lermos a palavra de Deus. Nós estamos aqui dirimindo sobre esse assunto, mas à luz da palavra de Deus. Abra lá, Atos capítulo 18. Veja lá. Vamos ler então. Diz assim, ó. Aqui está falando de Paulo em Corinto, tá? Diz assim, ó. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aqui está dizendo que Paulo, ele durante a semana se juntou com Áquila e Priscila. Os três tinham como profissão durante a semana de fazer tendas. Então Paulo se juntou com eles para fazer tendas, para o seu sustento. Agora está dizendo no verso 4 que todos os sábados, Paulo, ele não estava fazendo tenda. Ele estava onde? Na sinagoga, pregando o evangelho eterno, tanto para judeus como para gregos. Aqui está claro que Paulo guardava o sábado. E se você for lá no verso 11, diz assim, ó. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo permaneceu 1 ano e meio ali em Corinto, e durante esse tempo ele guardou 78 sábados. Mas o pastor Elias Soares diz que Paulo, na verdade, ele não guardava o sábado. Ele só aproveitava o sábado para evangelizar os judeus, mas não é bem assim.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. 16, ali no verso 13. Ali está falando quando Paulo estava em Filipos e fala da conversão de Lídia. A cidade de Filipos, né, diferente de outras cidades, era uma cidade altamente povoada por gentios, então não tinha ali sinagoga de judeus. A grande maioria ali era de gentios. Então, pensando dessa forma, né, se Paulo guardasse o sábado somente para agradar judeus, então nesse caso ele não se preocuparia em guardar o sábado, porque ele estava em um território de gentios, no qual eles nem sabiam que era o sábado. Mas olha o verso 13, diz assim, ó: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Mesmo Paulo estando numa cidade de gentios, onde o sábado não era conhecido, onde não tinha ali judeus para Paulo agradar, ele procurou nesse dia um lugar tranquilo junto ao rio para guardar o dia de sábado. Então, o costume de Paulo, o hábito de Paulo, era sim guardar o sábado, porque ele sabia que o sábado era o dia do Senhor, não só ele, como também os apóstolos. Mas vamos lá então para a sétima e última razão que o pastor Elias coloca para não guardarmos o dia de sábado. Vamos lá então para a última objeção do pastor Elias. E em sétimo lugar, de todos os mandamentos do Decálogo, que é muito enfatizado, o único que não é repetido no Novo Testamento é a guarda do sábado. Por esta razão, a guarda do sábado não é para o cristão. Bom, o pastor Elias está dizendo que de todos os mandamentos do Decálogo, o único que não é repetido no Novo Testamento é a guarda do sábado. Com todo respeito, pastor Elias, não tem veracidade nisso aí. O sábado, ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento, não de uma forma direta, mas nessas menções deixa muito claro que o sábado era guardado sim no Novo Testamento. Mas eu quero analisar com vocês um texto. Abra lá em Mateus capítulo 24, verso 20. Mateus 24, verso 20. Olha o que está dizendo lá. Diz assim, ó. Mateus 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então Jesus, ele está dizendo para os discípulos, para que os discípulos orassem, para que a fuga deles não se desse no inverno e nem no sábado. Aqui está falando da destruição de Jerusalém. Por que Jesus pede para que eles orassem para não cair no inverno? Porque fugir, né, durante o inverno é complicado. E no sábado também, porque no sábado eles estariam na sinagoga adorando a Deus e seriam pegos de surpresa. E quando que aconteceu a destruição de Jerusalém? Pelo exército romano, pelo general Tito? 70 anos depois de Cristo. Então, quando Jesus pede para eles orarem para não cair a fuga deles no sábado, essa destruição de Jerusalém, essa fuga deles aconteceu 70 anos após a cruz. Isso nos indica, então, que o sábado continuou sendo guardado 70 anos após o quê? A cruz. E não caiu no dia de sábado, né? E aqueles que saíram de Jerusalém tiveram as suas vidas poupadas. Então, nós temos muitas outras referências da guarda do sábado no Novo Testamento. Agora o pastor Elias quer dizer o seguinte: nós não temos um mandamento dizendo assim, ó, guarde o sábado de forma explícita, como estava lá no Antigo Testamento. Mas por que isso não acontecia? Porque os judeus, eles guardavam o sábado, guardavam até demais, eles criavam regras. Então toda a discussão de Jesus com os judeus sobre o sábado não era se era para guardar o sábado ou não era para guardar, mas a maneira correta de guardar. Porque os judeus, eles passaram a guardar o sábado de uma maneira totalmente equivocada. E Jesus estava corrigindo ali aquelas distorções. Mas, pastor Elias, deixa eu te fazer uma pergunta. O dízimo é vigente em nossos dias? O mandamento do dízimo, se você for em Malaquias, lá está dizendo, né? Abre Malaquias. Malaquias. Olha o que está dizendo em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Diz assim. O verso
10. Trazei todos os dízimos na minha casa, né? Ou a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Uma ordem explícita: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Está em Malaquias 3, verso 10. Agora, pastor Elias, existe no Novo Testamento uma ordenança explícita para continuarem no Novo Testamento, após a cruz, o mandamento dos dízimos? Onde está escrito no Novo Testamento uma ordem direta para que o dízimo fosse dado? Você não vai encontrar uma ordem direta, você vai encontrar referências que nos fazem entender que sim, o dízimo continuava no Novo Testamento. Hebreus 7 fala sobre isso, né? O sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo. E nós temos um texto que nós usamos também para poder confirmar a continuidade dos dízimos no Novo Testamento, que está em Mateus 23, 23, e eu já vi até você usando, pastor Elias, esse texto para poder confirmar o mandamento, né? O preceito dos dízimos, e você usou de forma correta, inclusive. Mas olha o que diz aqui, ó, Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aqui nós temos uma referência dos dízimos, mas não uma ordem direta. Aliás, é uma repreensão. Deus estava repreendendo eles, que eles dizimavam tudo. Eles davam dízimo de tudo, mas não tinham nem justiça, nem misericórdia e nem fé. Então, o Jesus está reprovando a maneira que eles agiam. Jesus não está reprovando o mandamento do dízimo, mas de que eles dizimavam tudo, mas estavam afastados de Deus. Então a gente usa esse verso como uma referência, né, para a continuidade dos dízimos no Novo Testamento, mas não é uma ordem direta, como está lá em Malaquias. Então, pastor Elias, pensando nesse seu argumento sétimo aqui, de que não tem uma ordem direta, né, do mandamento do sábado no Novo Testamento, por isso está invalidado, então eu também invalidaria o quê? Os dízimos. Porque nós não temos uma ordem direta, como lá em Malaquias, para devolução dos dízimos, mas nós temos menções que nos dão a entender sim que o mandamento dos dízimos continua no Novo Testamento. Então, esse argumento seu aqui, com todo respeito, eu vejo que ele não tem base na palavra de Deus. Porque, apesar dos dízimos não estar com uma ordem explícita no Novo Testamento, nós temos referência sim que ele continua. A mesma coisa com relação ao sábado. Nós não temos lá no Novo Testamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas temos várias referências, né, com relação à guarda do sábado. E outra coisa, né, se o sábado tivesse sido abolido após a cruz, claro que os apóstolos seriam ditos de forma direta. O apóstolo Paulo teria dito, olha, a partir de agora o sábado não existe mais. Então, nós não temos nenhuma base na Bíblia para não guardarmos o dia de sábado. E para terminar, para fechar, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 66, quando é falado então de novos céus e nova terra. 66, verso 22 e o verso 23 diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui o profeta Isaías está dizendo que após a extinção do pecado, na nova terra, no novo céu e nova terra que Jesus irá preparar, nós também guardaremos o dia de sábado. Então, veja só, o sábado foi estabelecido lá na semana da criação, no Éden, quando só existia Adão e Eva e não existia pecado. O pecado entrou no mundo, o sábado continuou tendo a sua validade, inclusive no dia de hoje.
quando o pecado for extinguido, quando estivermos nos novos céus e nova terra que Jesus irá preparar, segundo o profeta Isaías, também iremos guardar o quê? O sábado. Por quê? Porque o sábado, como o pastor Elias disse, é um memorial da criação, porque quando você guarda o sábado, você está dizendo, olha, foi Deus que me criou. E também um memorial da redenção. Nos indica também que nós somos redimidos por Cristo na cruz do Calvário. E se você tirar o mandamento do sábado, ficará apenas o quê? Ficarão apenas 9 mandamentos. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o sábado é um dia que Deus separou durante os 7 dias para que a gente descanse nele, para que a gente faça o trabalho dele. Isaías 58 está dizendo que no dia de sábado nós devemos então deixar o nosso trabalho cotidiano de lado para fazer o trabalho de Deus. Nós trabalhamos no sábado, pastor Elias, mas trabalhamos para Deus. É o dia de nós evangelizarmos, fazermos o bem, como Jesus fez o bem quando esteve aqui. Ele curava no sábado, mas o meu trabalho, o meu sustento, eu tenho 6 dias para fazer isso, né? E Isaías 58 diz assim, que se nós nos alegrarmos no dia de sábado, nós seremos pessoas